Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Marques Teixeira, sou estudante do curso de farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto. Desempenho atividades de pesquisa no Laboratório de Doença de Chagas e sou membro do Programa de Educação Tutorial do curso. Hoje irei apresentar o meu projeto de pesquisa, o qual consiste na qualificação da citotoxicidade e atividade in vitro contra o Trypanosoma cruzi de lactonas sesquiterpênicas isoladas de Liquinófora tricocarpa. Sou orientado pela doutora Renata Tupinambá Branquinho e co-orientado pelo mestre Matheus Marques Milagre. Irei expor a vocês a introdução do meu projeto, a justificativa para o qual esse ocorra, passando também pelos objetivos gerais e específicos, abordando os materiais e métodos relacionados e os mostrando os resultados até agora obtidos. Da introdução, temos como rápido contexto histórico da doença que no ano de 1907 o médico e pesquisador Carlos Chagas vai para o município de La Sance, norte de Minas Gerais, desempenhar atividades de auxílio ao combate contra a malária tão presente na região na época. Entretanto, lá ele tem suas atenções completamente despertadas por um triatomínio de hábitos peculiares que se multiplicava nas frestas de paredes de pau a pique das casas, o qual era popularmente conhecido como barbeiro, por se alimentar do sangue humano, preferencialmente do rosto, durante a noite. Ao estudar o inseto, ele constatou que esse carregava consigo um novo parasito, ainda não documentado, o qual ele batizou de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao Oswaldo Cruz, e observou a patogenicidade desse em animais de laboratório. Em 1909, também constatou a patogenicidade e a presença desse parasita em um humano, na verdade, uma humana. A Berenice, primeira paciente com doença de Chagas documentada, tinha 3 anos na época, quando apresentava a forma aguda da doença notificada pela primeira vez por Carlos Chagas. Portanto, temos que o agente etiológico da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi e a transmissão da doença se dá de duas formas: a vetorial, que é a mais popular a partir do barbeiro, e a não vetorial, que constitui diversas outras formas, sendo uma delas a transfusão de sangue contaminado. Dados da Sociedade Médica de Doenças Negligenciadas afirmam que ela é endêmica em 21 países do continente americano e não endêmica em tantos outros. São cerca de 6 milhões de pessoas infectadas apenas na América Latina e 70 milhões de pessoas com risco alto de exposição. De acordo com os dados informados pela sociedade, são cerca de 14 mil óbitos por ano notificados da doença. Agora, quando o assunto é terapêutica relacionada à doença de Chagas, são dois os medicamentos extremamente importantes de serem destacados. Bem, o primeiro é o benzenidazol. Ele é o medicamento de referência para o tratamento de doença de Chagas no Brasil e desde 2006 é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. O outro medicamento é o Nifurtimox, relacionado ao tratamento da doença de Chagas no restante do mundo. Ambos são medicamentos nitrotetracíclicos e ambos apresentam os mesmos defeitos. Têm uma eficácia extremamente limitada e apresentam efeitos adversos variados. A busca por novas terapêuticas, portanto, se torna fundamental e é inegável a relevância dos produtos naturais nessas horas. Estudos prévios já estabeleceram a eficácia dos extratos ativos de planta contra o T-Cruz. Da família dos Asteraceae, por exemplo, nós temos a Liquinófora tricorcapa, objeto de estudo desse trabalho, e a Liquinófora pinaster, que é a famosa arnica mineira. Ambas possuem lactonas sesquiterpênicas. Esses são compostos orgânicos potencialmente ativos contra protozoários, e dentre eles, os triponomastídeos. Na Liquinófora tricocarpa, a lactona sesquiterpênica é a liquinofolida, que iremos falar adiante. Agora, como objetivo do meu trabalho é analisar a toxicidade relacionada ao uso da lactona sesquiterpênica liquinofolida no tratamento da doença de Chagas, é extremamente importante que eu fale sobre a toxicidade medicamentosa. Bem, esses são os estudos que vão buscar definir um potencial tóxico para a substância em análise, já que não existe substância sem toxicidade. Nenhuma substância química é segura. Entretanto, com a utilização de estudos, com uma dosagem correta, manipulações adequadas, essas substâncias podem ser extremamente benéficas para o nosso organismo. Então, são a partir dessas pesquisas que vamos elevar o nível de prevenção contra qualquer tipo de reação grave, nociva e até mesmo fatal relacionada ao uso dessa substância, sendo então fundamental para a pesquisa de novas terapêuticas a investigação da toxicidade medicamentosa relacionada. Dito isso, vamos passar para a justificativa do trabalho que vou apresentar a seguir.
Portanto, podemos começar dizendo que o benzonidazol é o único medicamento disponível para o tratamento da doença de Chagas no Brasil. E sim, infelizmente é um tratamento de baixa eficácia, com a característica principalmente observada na fase crônica da doença. É importante destacar que a atual formulação do benzimidazol é convencional, ou seja, quando o medicamento é liberado no organismo, é, há uma ligação fora do sítio específico e isso causa, além do efeito tripanocida, outros efeitos indesejados ao corpo humano, fazendo com que o uso do benzimidazol seja extremamente desconfortável em alguns casos para alguns pacientes que possuem a doença. E dessa forma, acabam por descontinuar o seu tratamento até de forma própria, colocando em risco a própria vida. Outras características, portanto, do fármaco que justificam a busca por uma nova terapêutica é a sua baixa especificidade, a baixa biodisponibilidade e a baixa penetração intercelular. Falando um pouco mais dos objetivos do projeto, temos como objetivo geral avaliar a atividade da lactona cisquiterpênica liquinofolida em sua forma livre e nanoencapsulada, tanto em termos de citotoxicidade e atividade anti-T-cruz in vitro, nas formas amastigotas e epimastigotas da cepa Y, quanto na toxicidade em vivo. Sendo os objetivos específicos avaliar a citotoxicidade in vitro da lactona cisquiterpênica em sua forma livre e nanoencapsulada, tanto em células hepáticas de mamíferos AEPG2, quanto em células cardíacas também de mamíferos H9C2, utilizando o modelo vermelho neutro. Tendo também a avaliação da atividade tripanocida in vitro de liquinofolida nas formas livre e nanoencapsulada contra mastigotas intracelulares da cepa Y de T. cruzi em células H9C2 e estabelecer índices de seletividade, tendo ainda a avaliação da atividade da liquinofolida em suas formas livre e nanoencapsulada quanto a possíveis interferências nos estágios do ciclo celular das células cardíacas, como já dito, H9C2, e hepáticas, a EPG2. E, por fim, avaliar a atividade tripanocida in vitro de liquinofolida nas formas livre e nanoencapsulada contra a forma epimastigota da cepa Y de T. cruzi, estabelecendo assim os índices de seletividade. Falando agora dos materiais e métodos envolvidos, são 3 os tipos de células que cultivamos para a realização do projeto. Célula vero, que é uma célula renal de macaco extremamente utilizada e citada na literatura. Célula H9C2, que são células cardíacas de rato, já que estamos tratando de doença de Chagas, bom também para avaliar parâmetros de cardiotoxicidade. E, por fim, a célula EPG2, que são células de hepatoblastoma humano primário, que é um câncer raro, para avaliar parâmetros de hepatotoxicidade, já que estamos tratando da toxicidade de um medicamento. As células são cultivadas em meio DMEM, high glycose, suplementadas com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibiótico, que no caso é penicilina ou streptomicina. Todo o cultivo que nós realizamos é mantido na estufa de dióxido de carbono com temperatura controlada por volta de 37 graus Celsius. As substâncias e fármacos utilizados para a realização do experimento consistem na liquinofolida em sua forma livre e também nessa fórmula nanoestruturada ou nanoencapsulada, ambas extraídas da liquinófora tricorcarpa. Soluções com nanocápsulas vazias, também denominadas NCBR, e o benzonidazol. Ao lado vocês podem conferir também a estrutura química da liquinofolida. A preparação para os ensaios que irão ser explicados a seguir acontecia da seguinte forma. Primeiro, nós preparávamos soluções estoque dos tratamentos já mencionados. Depois, realizávamos um procedimento chamado de plaqueamento celular, que nada mais é do que pegar as células que já estávamos cultivando e já foram explicadas anteriormente e colocar cada tipo de célula em um poço diferente dessa placa que está sendo ilustrada ao lado, com meio de cultivo, para que essa cresça sob condições de uma incubação nos termos já citados. Feito isso, começamos o ensaio de citotoxicidade nas células FG2H9C2, utilizando o vermelho neutro com os tratamentos já mencionados. Esse corante ele serve para avaliar o dano lisossomal nas células, com base na capacidade dessas, após o tratamento, a absorver o corante ou não. Então, incubávamos as células já tratadas com esse corante, depois descartávamos o sobrenadante, que é o líquido acima da placa celular, adicionávamos uma solução para dissolver esse corante e depois a gente mensurava todos esses valores de absorvância no espectrofotômetro do laboratório. Eis o delineamento experimental do nosso procedimento, sendo o CNT o controle de não tratado, que seria basicamente um dos poços naquela placa enorme que demonstrei anteriormente, não recebendo nenhum tipo de tratamento, apenas se mantendo com as células ali já cultivadas. O KCl, o cloreto de potássio 5 molar, que seria o nosso controle de morte, realmente é uma solução
adicionada para causar dano às células no poço que ali se encontra, e os tratamentos a seguir com as suas respectivas concentrações, adicionados em cada poço e depois submetidos à avaliação no espectrofotrômetro na leitura de absorvância do comprimido de 570 nanômetros. Para o segundo ensaio, temos a avaliação da atividade tripanocida da liquinofolida livre e nanoencapsulada sobre formas amastigotas intracelulares em células cardíacas H9C2. Para tal, realizamos primeiro o plaqueamento de células H9C2, deixando essas prontas para receber a infecção com tripomastigotas originados de uma cultura de cepa Y, que realizamos em células vero. Depois que os poços já estão infectados, após passar por um período X de incubação, há uma lavagem desses com PBS, que é uma solução salina mais para limpar qualquer tipo de resquício, e depois a adição de meio de cultura, com a presença do tratamento desejado. Eis aqui só um exemplo da forma tripomastigota e a mastigota intracelular do Trypanosoma cruzi, para quem tiver interesse. Como vocês podem ver, esse é o delineamento experimental dessa parte do procedimento. E então nós temos INT como um dos poços sendo a parte de células que foram infectadas e não tratadas, e o CNI outro poço que não foi nem infectado nem tratado. A seguir, temos os tratamentos em suas respectivas doses, e tudo isso depois foi submetido a uma avaliação por microscopia óptica, na coloração mencionada abaixo. Falando um pouco dos resultados obtidos até o momento, para os resultados do primeiro ensaio aqui realizado quanto às células de H9C2, temos a demonstração gráfica que correlaciona a porcentagem de viabilidade celular, ou seja, quanto de células nós temos vivas com base em dose crescente de medicamento. Quanto maior a dose, menor vai ser a viabilidade celular. Para parâmetros de comparação, nós utilizamos o controle de vida, que é aquele controle que não possuiu nenhum tipo de tratamento, e o controle de morte, que foram células em poços submetidos por um estresse extremo, com adição de cloreto de potássio 5 molar. Bem, para liquinofolida na sua forma livre, nós temos demonstrados que foi preciso uma concentração de 0,61 micrograma por ml para submeter a célula a uma citotoxicidade considerável, onde 50% das células presentes acabavam morrendo. Já para a liquinofolida nanoencapsulada, os dados são bem melhores, já que a concentração necessária para comprometer 50% das células ali presentes foi de cerca de 1,18 micrograma por ml. Bem, agora para células H9C2 que foram submetidas por um tratamento de 24 horas com nanocápsulas vazias, ou seja, nanocápsulas sem nenhum tipo de tratamento, foram necessárias 16,86 microgramas por ml de tratamento, né, para que houvesse 50% da perca de viabilidade celular relacionada. Quanto ao besanidazol, foram necessárias 738,5 microgramas por ml para que houvesse a perca de 50% da viabilidade celular observada. Bem, sobre o segundo ensaio, que diz respeito à avaliação da atividade tripanocida da liquinofolida livre e nanoencapsulada sobre formas amastigotas intracelulares em H9C2, temos algo que vai contra os resultados esperados. O benzenidazol apresentou maior potencial de inibição de amastigotas. Na verdade, esperávamos que a liquinofolida nanoencapsulada apresentasse maior potencial de inibição. E logo, em seguida, sendo precedida da liquinofolida livre. Com base nisso, repetimos esse experimento, alcançamos o resultado esperado, mas eu não consegui trazer para vocês hoje o gráfico demonstrando tudo isso, pois os dados ainda estão sendo processados, mas no futuro próximo espero fornecer a vocês essas informações. Com isso, eu finalizo meu trabalho agradecendo a todos por acompanharem até aqui. Espero ter contribuído com algum novo conhecimento para vocês e mostrado a importância de buscar uma nova terapêutica para uma doença tão negligenciada como é a doença de Chagas. Reitero que estou disponível para quaisquer tipos de considerações que vocês venham a ter sobre esse trabalho, tanto em meu e-mail quanto em meu telefone pessoal. E desejo a todos uma ótima tarde.